Então, gente, esse trabalho para a disciplina de computação gráfica bidimensional e eu convidei a arquiteta e urbanista Cecília, que foi a minha dupla de projeto durante toda a faculdade. Nós trabalhamos juntas em basicamente todos os ateliês. Daí eu convidei ela para falar um pouquinho sobre o AutoCAD, sobre como a gente trabalhava, para dar umas dicas aí para ver se ajuda. Então, essa é a Ceci. Oi. Então, meu nome é Cecília, eu sou formada na UFN, assim como a Lívia vai se formar agora. E eu utilizo basicamente o AutoCAD e SketchUp nos meus projetos. Muitos dizem que o AutoCAD é um programa ultrapassado, mas na verdade ele não é. O AutoCAD ele é usado por diversas profissões e diversos profissionais diferentes. Por isso, é muito importante o profissional o arquiteto saber utilizar principalmente o AutoCAD e o Revit para saber conversar com o engenheiro elétrico, engenheiro estrutural e assim por diante. E o mais legal é que o AutoCAD ele é universal. Qualquer pessoa que aprende o básico dele consegue entender um projeto muito complexo. Então, eu trabalho com AutoCAD e eu diria que eu tenho um probleminha de organização compulsiva. E é por isso que eu acho que a Lívia me chamou, porque além da gente ser dupla de projeto, eu sou uma pessoa que me organizo demais nos meus arquivos. Eu adoro organizar os meus layers e tudo mais para eu poder trabalhar mais rápido e mais eficiente. E com certeza isso faz muita diferença quando a gente trabalha com mais pessoas juntos, né? Isso, exatamente. A gente sabe que na arquitetura dificilmente a gente vai trabalhar sozinho, né? A gente trabalha em dupla, em grupo, e a gente sempre tenta, todas as vezes que a gente trabalhou junto, né, e também individualmente, a gente sempre começa organizando o nosso arquivo, deixando os layers organizados desde o início para não dar problema. Em ateliê, por exemplo, que são projetos que a gente trabalha com mais pessoas, não só em dupla, para não ter aquele problema de tipo, mandou o arquivo para uma pessoa, daí volta o arquivo com aquele monte de layer, quando vai configurar tem uma bagunça, a gente não sabe onde que tá o quê. Então é bem importante essa parte do arquivo limpo e organizado, assim como a Ceci vai mostrar. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Tá mostrando, Lívia? Tá aparecendo. Ok. Eu montei aqui um arquivo muito simples de uma casa unifamiliar. Esse arquivo é para demonstrar um pouquinho como que é a organização de um arquivo simples. Aqui só tem uma planta baixa, só que essa planta baixa tem bastante informação. O importante da separação de layers é para depois a gente ter poucos layers e poucas configurações para a gente plotar muito mais rápido e para a gente poder editar muito mais fácil cada um dos componentes. Por exemplo, a gente estava trabalhando numa escala 1:100 para um partido. E depois a gente vai continuar modificando esse arquivo, modificando, e a gente vai apresentar o anteprojeto, detalhamento e tudo mais. Nesse ponto do arquivo, a gente vai precisar aumentar muito nossa escala. A gente vai precisar apresentar, em vez de 1:100, a gente vai precisar em 1:50, 1:10, dependendo da quantidade de informações que a gente vai querer. E para a gente não ter que modificar todos os textos de uma maneira muito lenta, a gente pode usar os próprios layers para a gente poder separar o que é cada informação. Então, por exemplo, aqui a gente tem os layers de parede, pilar, projeções e os diversos tipos de textos. Dá para isolar as cotas, se para exemplificar, por exemplo, se a gente fosse organizar as cotas de uma outra escala. Tá. Por exemplo, agora a gente vai trabalhar numa escala diferente e a gente vai precisar que esses textos fiquem menores para poder caber mais informação. Daí, por exemplo, eu venho na cota e edito uma delas. Agora eu venho e edito aqui para a gente ter um texto menor e as arestas menores. Tá? Daí eu venho aqui e isolo esse layer. Cliquei no Isolate, cliquei no arquivo e dei Enter.
Aqui ficou só os meus layers de cotas. E vai ficar muito mais fácil para eu poder dar um match prop, que é copiar informações. MA, de match prop. Clico no layer, no arquivo que eu quero copiar as informações. E daí seleciono todos os outros. Bom, quando a gente volta os arquivos e deixa todos visíveis, a gente vê que as cotas ficaram todas menorzinhas. Ó, aqui falta um. Tem um MA. Bom, agora nosso arquivo ele está muito mais limpo. Vou isolar de novo. Ele está muito mais limpo e muito mais fácil para eu poder copiar informações. Além de copiar informações, eu posso também isolar os layers para eu poder ver se tem algum erro. O que eu normalmente faço quando eu recebo um arquivo é pegar e isolar as paredes. Olha, isolei as paredes e aqui eu posso ver que tem um erro. Esse erro pode parecer que não faz muita diferença no arquivo, mas depois pode dar problema até para chorar, e aí a gente não sabe o que é, e é aquele... Exatamente. E na hora de exportar o arquivo, já que esse daqui é um layer mais espesso, mais grossinho, essa linha vai ficar aparecendo, vai ficar feio na exportação final. Agora eu voltei todos eles e ele vai dar certinho, não vai ficar aparecendo uma linha mais grossa aqui. Uma coisa que dá muito problema nos layers e nessa exportação, que é um comando que a gente quer mostrar, que é o purge, é quando a gente traz blocos, né? Traz um bloco pra cá pra gente ver se esse pode ser uma bacia, né? Por exemplo, a gente trouxe o bloco pra cá e ele tá com um layer diferentão, que não é aqueles layers básicos que a gente já estabeleceu, né? Então a gente vai no equipamento, a gente vai criar um bloco novo, né? LA de layer, daí eu venho, adiciono um layer novo, vamos colocar mobiliário. E agora eu vou escolher a cor dele. Vou colocar um amarelinho. Agora eu seleciono todo o arquivo. Coloco no mobiliário. Tem que cuidar, porque aqui, ó, tá vendo que algumas linhas ficaram brancas? Tem blocos que vêm muito sujos. Então a gente tem que vir aqui e transformar para o by layer. Só que daí eu vou selecionar todo ele. By layer. E contínuos, para a linha ficar contínua. Agora sim a gente pode criar um bloco. Bacia. E agora a gente tem um arquivo limpo. E daí a gente dá o purge no arquivo para não ficar aquele layer que estava antes, não ficar aquele layer louco lá no nosso arquivo. Tá, daí aqui que vai aparecer, né? Aqui tem 2 layers que estavam no vaso sanitário que não estão sendo mais usados. E esse tipo de layer que fica sobrando no arquivo, na verdade ele só pesa o arquivo, ele não funciona para nada. Então eu dou um purge em todo o arquivo e ele vai desaparecer daqui. E aí a gente só tem os nossos layers iniciais, que a gente já tinha estabelecido, e um novo de mobiliário que a gente criou, né? Então não fica aquele monte de layer louco, não vem layer novo dos blocos, né? Porque a gente já criou, já organizou e já deu o purge para limpar. Exatamente. Então é isso. Espero que as dicas ajudem. Muito obrigada, Ceci, pela contribuição. Então, uma ótima prof explicando. Obrigada, amiga. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Até mais.